Olá, amigos e amigas. Estamos começando mais um programa de entrevista do nosso Instituto Prolerges, Instituto de Pesquisa e Ensino Jurídico, que tem como meta trazer informação útil para todos e divulgarmos o conhecimento, compartilharmos com todos, notadamente na área jurídica e nas áreas afins, no sentido de fortalecer os laços de cidadania entre todos. Temos um braço dito de conhecimento e temos um braço de solidariedade. Então, temos também uma preocupação com os nossos irmãos que estão passando necessidade, notadamente aqueles que são moradores de rua e que recebem semanalmente o nosso apoio. Quando nós servimos lanches, distribuímos roupas, enfim, um mínimo de ajuda, sabendo que o pouco, no fim, termina ajudando. Muito bem. Nossas entrevistas sempre têm como foco trazer profissionais, professores, advogados, que já estão no mercado há muito tempo, para que eles compartilhem conosco sobre as expectativas, sobre as dificuldades encontradas e assim por diante. Hoje nós vamos fazer uma entrevista diferente. Hoje nós vamos trazer alguém que já tem uma formação profissional e que está iniciando uma outra atividade na área do ensino jurídico. Estou falando do professor Ailton Ferreira Pietri. Quem é o professor Ailton Ferreira Pietri? Ele é formado em Sociologia e Ciência Política. Ele tem mestrado em Educação e está concluindo o curso de Direito. Então, tem uma profissão definida e está migrando para uma outra, certamente com expectativas, e vamos ver quais foram as razões dele para que isso tenha ocorrido. O Ailton está concluindo o curso de Direito, repito, e deve ter expectativas para atuar no mercado de trabalho. Então, temos muita satisfação, muita honra de receber o Ailton Ferreira Pietri. Bem-vindo, Ailton, para suas considerações iniciais. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Para mim é uma grande honra receber esse convite do professor Clóvis, me dá essa oportunidade de poder falar um pouco, discorrer um pouco sobre os temas pertinentes ao curso de Direito e basicamente também da sociedade. Então, eu agradeço, professor, pela sua oportunidade de aqui estar presente. Ailton, quais são as suas expectativas para atuar na área jurídica nesse mercado de trabalho tão complicado e tão difícil que nós temos aí pela frente? Bom, aproveitando a pergunta do professor, muito pertinente. Então, assim, hoje eu vejo o campo realmente está bastante difícil em conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Embora a minha experiência como professor sociólogo, eu vejo assim, a minha ida para o direito foi no sentido assim que muitas faculdades hoje foram adquiridas por grandes grupos de investidores. E aí o professor mestre doutor, no fim, ele acaba sendo dispensado, porque ele acaba tendo um custo muito alto para esses grupos, para a universidade. Então hoje, assim, a minha vinda para o direito ocorreu da seguinte forma. Houve uma reformulação de dispensa de professores e aí a gente tem um plano B. E aí a minha ida para uma faculdade de Direito foi em busca de aulas. Como não foi possível eu pegar essas aulas, assim, eu
que eu percebi, na verdade? Que as faculdades não estavam contratando. Quem já estava lá permanecia lá. Então, de alguma forma ou de outra, eu preciso me virar, eu preciso ter uma família, eu preciso cuidar da minha família e assim, buscar, na verdade, uma colocação no mercado. E, então, assim, aí eu fui convencido a fazer o direito. Então, a saída do direito, na verdade, me deu uma perspectiva muito grande. Porque, como a minha formação em Sociologia e Ciência Política, só acrescentando um detalhe, além do mestrado, eu possuo especialização na área de política internacional. Então, com essa bagagem, como professor, experiência, com essa minha formação, eu vi no direito um campo, uma oportunidade de poder desenvolver, aplicar o meu conhecimento dentro de uma área de direito, embora a direito também seja área de ciências humanas. Né? Então, assim, o que eu vi no campo do direito? Já que as faculdades estavam fechando as portas, havia uma outra porta aberta, que seria o direito. Então, assim, por que não fazê-lo, incluindo a minha experiência como professor e a minha formação acadêmica? Então, a minha expectativa, assim, foi no sentido de que, olha, se uma porta fechou, existe outra possibilidade que eu possa desenvolver na minha capacidade. Então, o direito me permitiu essa possibilidade, embora eu acredite que o mercado hoje, assim, praticamente está abarrotado de profissionais, de operadores de direito, etc. Porém, assim, eu entendo que, com essa minha formação, com essa possibilidade, eu posso abrir um pouco mais um campo, um leque, dentro dessa formação. Eu não vou começar do zero, embora eu tenha humildade, assim, de começar um estágio, aprender. Fiz estágio por 2 anos na Secretaria de Justiça, em Guarulhos, foi um grande aprendizado. Acredito também que o direito é muito amplo, não deu para aproveitar, assim, não deu para entender tudo, mas pelo menos eu comecei a dar o primeiro passo, a primeira caminhada. Então, a minha expectativa é nesse sentido. Eu me formando e utilizando, assim, juntando a minha experiência como professor para poder ter um novo olhar no direito, poder contribuir com a sociedade. E é isso, professor. É isso aí. Na verdade, o direito guarda uma interdisciplinaridade em várias áreas, né? E certamente na área da sociologia, na área da ciência política, própria especialização em direito, relações internacionais, né? Todas têm um viés ligado ao direito. Né? Não adianta alguém querer fazer o direito dizendo eu vou ser advogado e não conhecer um pouquinho de sociologia, não conhecer ciência política, não dominar o direito constitucional, porque são disciplinas fundamentais que os estudantes, pela nossa experiência no convívio com os acadêmicos, muitas vezes desprezam lá no início do curso, mas que passam a sentir falta na conclusão do curso, né? Na hora que vão enfrentar o mercado de trabalho, na hora que vão enfrentar o exame da OAB, porque aí eles vão ser questionados sobre conteúdos que eles viram lá no passado e que não deram a devida atenção. Né? E essa questão do mestrado é interessante, viu, Ailton? Porque eu, como tenho mais tempo no magistério, na década de 90, começaram a exigir que tinha que ter especialização. Sem especialização não se podia dar aula. Muito bem. Aí eu fui empurrado para fazer a especialização. Depois, eu fui empurrado para fazer o mestrado. Porque as faculdades tinham que ter um número mínimo de mestres na sua grade. E aquele que não tinha especialização e não tinha mestrado, na verdade ficava prejudicado. O que aconteceu logo a seguir? As faculdades, como você mesmo falou, começaram a se formar em grandes conglomerados, né? Empresas internacionais vieram para o mercado. Né? Hoje nós temos um domínio do
capital estrangeiro no ensino brasileiro. Essa é a grande realidade. E aí, o que as universidades e as faculdades começaram a fazer? Contratavam mestres para receber a visita do MEC, para que tivessem autorização para o funcionamento. E logo depois, simplesmente desprezavam os mestres por uma questão de custo, né? E os mestres, eu mesmo conheci colegas que foram obrigados a omitir que eram mestres para poder dar aula como especialistas. Um verdadeiro absurdo. Então, e hoje está mais ou menos assim, né? O mestre tem pouca relevância, embora tenha muitos mestres, mas tanto faz ser mestre ou não, porque a remuneração entre um e outro é tão ínfima a diferença entre o mestre e o especialista, que a relação custo-benefício não compensa fazer o mestrado. Mestrado é bom para quê? Para a gente estudar, para a gente aprofundar, né? Para a gente conhecer mais, que o conhecimento é o maior patrimônio, nós sempre falamos isso. Mas, lamentavelmente, é o que acontece. E eu estou vendo que é o que aconteceu com você. Você fez todo o sacrifício para fazer um curso de Sociologia e de Ciência Política, fez uma especialização, fez um mestrado em Educação e não conseguiu se firmar no mercado de trabalho. E agora está começando a sua vida, né, na área jurídica. E aí, logicamente, tem essas expectativas. Você acha que o estágio no direito, dentro desse contexto todo, é importante ou não para o acadêmico de direito? Bom, sem dúvida, o estágio é um passo inicial. Como diz, né? Para você dar uma grande caminhada, você precisa dar o primeiro passo. Então, o estágio, de certa forma, é importante fazer. Por quê? Porque aí onde você, embora na faculdade você tenha a teoria, você vai ver lá na prática. Então, assim, o estágio é uma forma de você abrir uma porta para o aluno, o futuro operador de direito, a aprender, a elaborar uma petição, enfim, fazer uma carga de processo, ir ao fórum, como é que funciona. Então, o estágio, nesse momento, eu acho extremamente importante. Aliás, sempre foi, não só no direito, mas como nas demais áreas também. Na verdade, o acadêmico que faz um bom estágio, ele leva vantagem na hora de ingressar no campo profissional, né? Isso aí a gente tem experiência. O estágio pode ser feito em escritórios, pode ser feito em entidades, instituições, Ministério Público, Delegacia de Polícia, um fórum, enfim, né? E ele é aquele primeiro passo que vai dar segurança ao acadêmico para ele se sentir incluído dentro do mercado e começar a atuar, né? E temos os estágios oferecidos pelas próprias instituições, né? Tem escritório de assistência jurídica, tem juizados especiais dentro do âmbito das faculdades, né? Onde o acadêmico tem a oportunidade de buscar uma melhor preparação. Agora eu pergunto para você que já está concluindo o direito e já é mestre em outra área, como é que está o ensino jurídico nas faculdades? Como é que é a preparação nas faculdades? Ela prepara o quê e para quê? Uma opinião bem sincera da sua parte. Bom, como eu disse, eu entrei na área de direito, como era de humanos, então, assim, de certa forma eu não tive muita dificuldade. Isso na área de humanos, da sociologia, da filosofia, da ética, etc. Né? Como que eu vejo o curso de direito? Assim, as faculdades hoje, assim, nós mudamos, o cenário brasileiro, o cenário hoje, político e econômico do Brasil mudou. Então, assim, fazer direito, na verdade, que eu entendo, que eu percebi,
há uma certa falha com relação ao mercado. Mostrar para o jovem, como eu já sou um pouquinho mais velho, mostrar para esse jovem, então, você tem a expectativa, mas assim, como que eu posso dizer? A faculdade, de certa forma, assim, acho que é uma pequena falha no sentido assim, de realmente mostrar desenho do mercado de trabalho. Ou seja, claro, tem várias instituições, concurso público, etc. Mas para isso tem que ser muito bem preparado. E muitas vezes as faculdades assim, não são todas, evidentemente que eu não conheço todas, mas a qual eu faço, na verdade, assim, é uma preocupação muito grande no sentido de mostrar para o aluno, o futuro operador de direito, o mercado de trabalho, que ele precisa estudar, que ele precisa se aperfeiçoar, e assim, buscar, na verdade, como estava falando anteriormente, o estágio muito bem feito, porque aí esse estágio vai dar uma base para ele muito boa para poder buscar um espaço no mercado de trabalho. Então, as faculdades hoje, na verdade, como os grandes grupos, na verdade, adquirem grupo estrangeiro que está investindo muito na educação no Brasil, talvez não tenha essa preocupação no sentido assim, de dar um estudo de qualidade, e sim formar grande massa de profissionais. Mas, assim, o que eu observo hoje, com o meu mestrado, toda a minha experiência, é uma certa dificuldade. Por quê? Não é 8 ou 80. Então, para quem está começando é ruim, para quem já está num certo degrau, também acaba sendo difícil, na verdade. Então, tem que ter um intermediário. Então, assim, que eu penso que as faculdades, na verdade, deveriam assim, mostrar realmente a realidade do país. Porque muitas, na verdade, mostram uma situação, um cenário, que esse cenário não existe. Ou pelo menos, assim, tenta demonstrar assim, olha, o mercado está assim, assim, sabe. De fato, existem milhares de profissionais de operador de direito. Para você se destacar, tem que fazer algo diferente. Né? Então, nesse aspecto, o que eu penso, na verdade? Respondendo a sua pergunta, professor, acho que falta um pouco mais assim, de realmente clareza e mostrar que o mercado está assim dessa forma. Para você se destacar, você precisa fazer tal situação. Né? Então, de certa forma, o que eu vejo hoje, na verdade? Realmente, é uma lacuna muito grande. Porque, infelizmente, eu sou sociólogo, e o que a gente observa muitas vezes não se dá muito valor ao filósofo, ao sociólogo, são pessoas importantes na sociedade. Pensar, na verdade. E pensar faz você diferente, assim, abrir a sua mente. No direito você tem que ter isso, na verdade. Você tem que ter essa formação inicial, ter a noção da sociologia, da filosofia, entender a Constituição brasileira, o direito constitucional e os demais. Então, assim, nesse aspecto eu vejo que tem uma certa carência, uma certa lacuna. Ela precisa realmente, eu percebo assim, tem que mostrar a realidade do mercado, para o jovem não sair iludido, porque ele se forma em direito, quando ele vai para o mercado, ele percebe assim, a grande dificuldade de poder arrumar um estágio, de poder realmente desenvolver o seu trabalho. Então, nesse aspecto, professor. Na verdade, existe um fosso muito grande entre a vida acadêmica e a vida profissional. Eu sempre brinco com os meus alunos dizendo o seguinte: chegar ao 10º semestre não é difícil. Difícil é superar o 11º e o 12º semestre. Porque lá você não tem o apoio da instituição, você perde o contato muitas vezes com os professores, né, com os próprios colegas, né, certo. E tem que enfrentar um mercado que não é tão receptivo. Né? E aí você fica meio apavorado. Aonde que eu estou? Né? Eu nunca vi isso na faculdade. Né? Então aí realmente é um choque. Né? Mas, e a respeito da especialização, a faculdade prepara hoje um acadêmico voltado para determinada área do direito, ou esse ensino é de forma geral e a opção deve ser feita depois pelo acadêmico? Nós temos prática civil, prática penal, prática tributária, prática trabalhista. Né? Como é que está se dando hoje na faculdade, professor Ailton? Bom, entendo sim que a pós-graduação é extremamente importante, mas para poder fazê-la, estudar na verdade, o que acontece? Você tem que ter uma boa formação inicial, né? Sair uma boa graduação.
Porque você se formar na graduação direto com uma pós-graduação, sem, no entanto, ter uma experiência em uma determinada área, fica difícil você optar. Porque, assim, o mercado, assim, mais ou menos naquela ideia, ele abre um espaço para você, mas, assim, você precisa se identificar naquilo que realmente você na verdade, como é que eu posso dizer, você é uma palavra correta? Você se identificou, na verdade. Isso. Né? Porque, de fato, é importante uma pós-graduação, porque ela vai aperfeiçoar, vai abrir o seu horizonte. Mas você fazê-la, na verdade, sem, no entanto, ter essa dimensão, essa escolha correta, porque, assim, existem várias pós-graduação que a gente observa no mercado. E, claro, então ela se amplia para várias outras, da prática civil, penal, trabalhista, etc. Aí cabe ao aluno, na verdade, vou procurar qual? Aquela que me identifico melhor. Então, nesse aspecto, professor, eu acho extremamente importante. Mas, acima de tudo, ele precisa ter essa clareza, assim, o que de fato ele quer realmente, se identificou. Porque é para ele partir. Porque ele partindo para uma pós-graduação, você, no entanto, tem uma experiência, para ele ficar lá difícil. Então, ele precisa ter, pelo menos minimamente, no caso do estágio, voltando à questão do estágio, tem pelo menos essa base para ele se identificar no dia a dia no escritório de advocacia, pelo menos ele vai se identificar com a determinada. Aí sim ele vai se aperfeiçoar uma determinada pós-graduação, porque vai trazer para ele mais subsídios, vai enriquecer o seu currículo. Primeiramente ele tem que ter essa base inicial. E essa questão da pós-graduação, eu sou de uma época em que a pós-graduação era muito elitista, né? Só fazia pós-graduação um pequeno grupo. Acontece que, hoje, a pós-graduação se expandiu demais, né? Temos uma proliferação de cursos de pós-graduação. E o que é preocupante, pós-graduação com boa qualidade, algumas, e pós-graduação com má qualidade, a grande maioria, né? Então isso termina virando uma ilusão, né? O acadêmico conclui o curso, vai fazer uma pós-graduação, vai atrás de um título, mas esse título termina muitas vezes não tendo uma utilidade na vida prática, justamente pela pouca vivência e pelo mínimo de experiência que ele adquire no mundo jurídico, né? Então, essa é uma preocupação que nós que vivemos da educação, eu, professor há 51 anos, né, tenho sempre essa preocupação de estar acompanhando e vejo com muita preocupação essa expansão exacerbada dos cursos de pós-graduação. Porque o investimento é alto. Hoje, num curso de Direito, viu, professor? Você sabe melhor do que ninguém, a relação custo-benefício tem que ser levada em conta. Vamos imaginar, lógico, temos faculdade que a mensalidade é R$2.000, R$2.500. Mas a grande realidade é em torno de R$800, R$850. Uma mensalidade. Aí se a gente fizer uma conta rápida, 800 vezes 60 mensalidades, que são 5 anos, nós temos um investimento de R$48 mil. Isso só o pagamento da mensalidade na faculdade, né? Agora, lógico, a pessoa tem que comer, a pessoa tem o estacionamento para colocar o carro, né? Tem livros para comprar, então tem o tempo de estudo que muitas vezes ela sacrifica do seu trabalho para poder estudar. Então é um investimento relativamente alto e que gera uma expectativa pela necessidade de recuperar esse investimento e que termina, muitas vezes, dando uma certa frustração no acadêmico, né? Eu conheço vários alunos, eu tenho muito contato com os alunos, né? E
eles estão lá no 10º semestre, falando, vou abrir meu escritório. Aí você começa a fazer conta. Para abrir um escritório, precisa o quê? Precisa um espaço, tá? Precisa de telefone, precisa de um atendente, precisa de uma internet, precisa da luz, precisa da água. E aí? Isso tem um custo muito grande. Isso não se enfrenta com R$500 por mês. Nossa. Aqueles 800 da mensalidade da faculdade termina se multiplicando na continuidade da vida acadêmica. Então é complicado. E o cliente não está assim, entrando porta dentro do escritório com toda facilidade. É difícil de arrumar o primeiro cliente, arrumar o segundo cliente e assim por diante. Bom, nós tivemos, ainda estamos no final aí de uma pandemia, né? Felizmente, parece que estamos chegando no final da pandemia, embora ainda se tenha muita preocupação, né? Eu, particularmente, me habituei com a máscara e não estou animado ainda a tirá-la, né? Por problemas de saúde e tal. Mas o fato é que desde março de 2020 passamos a enfrentar uma situação muito difícil. E um dos setores que mais atingidos, que mais dificuldades tivemos, além de outros, é lógico, foi na área educacional. Você enfrentou, a partir de 2020, o ensino em plena pandemia, né? Onde as faculdades, as instituições tiveram que se organizar para fazer o ensino remoto. Como é que foi essa experiência, professor Ailton? Bom, de fato, a pandemia ela trouxe, ela afetou muito a área educacional. Então, algumas faculdades precisaram se adequar a uma nova realidade. Embora tenha o curso, a maioria dos cursos eram presenciais. Mas só com essa pandemia, algo desconhecido por todos nós, na verdade, obrigou que as faculdades lá pudessem se adequar, criar um sistema que pudesse na verdade, dar subsídio para os alunos. Então, qual foi a forma? A forma foi implantar, na verdade, chamada tecnologia, utilizar redes sociais, usar o Zoom, o Team, para poder transmitir conhecimento. Porque até então, isso podia, na verdade, estar todo mundo junto, misturado, etc. Né? Só que, de certa forma, o que eu entendo, assim, foi importante porque tivemos que achar uma saída para o problema. Então, qual que é a saída naquele momento? Foi realmente utilizar o ensino à distância, ou como que educação à distância. E aí o que acontece, na verdade? Então a faculdade ela precisou se adequar a essa realidade. Embora, o que acontece? Houve uma certa dificuldade na transmissão do conhecimento, passar os ensinamentos, na verdade. Porque muitos alunos, na verdade, tinham dificuldade, não tinha uma boa rede social, uma boa internet, não tinha um bom equipamento de tecnologia. Então, de certa forma, dificultou bastante. E alguns professores também tiveram essa dificuldade em poder transitar nesse meio, na área da tecnologia. Porque, pelo menos os mais antigos, porque até então, de fato, a educação, a presença do aluno sala de aula como professor é extremamente importante. Mas como não podia fazer isso, usou-se a tecnologia. Muitos professores mais antigos tiveram essa dificuldade. Uns porque teve uma certa resistência poder utilizar a tecnologia, como de alguns alunos também. Então, a pandemia, de certa forma, ela expandiu, ela impulsionou, na verdade, o uso da tecnologia. Tanto é que muitas empresas hoje têm o chamado home office. Eu trabalho em casa, você vai trabalhar 2 vezes em casa, 3 vezes, e você vai para a empresa 2 dias. Isso, de certa forma, também foi o quê, professor?
foi uma forma também de poder manter o seu negócio vivo, poder manter o seu desenvolvimento. Então, assim, bem ou mal, a tecnologia, ela trouxe foi uma saída, foi uma válvula de escape. Porque até então, como foi naquela grande crise mesmo da pandemia, onde ninguém poderia sair de casa, etc., eu acho que foi uma saída importante para aquele cenário. Hoje, quer dizer, a pandemia ela não terminou ainda, ela ainda permanece, embora muita gente foi vacinada, etc. Só que assim, qual é a tendência daqui para frente? É que justamente o quê? Mantém-se o quê? Trabalho em casa, home office, na verdade sim, e aulas online. Então, até peço licença para o professor fazer um adendo. A minha dissertação, o meu tema de TCC, na verdade, foi o teletrabalho na pandemia. Buscar entender o quê? Como é que se deu esse teletrabalho na pandemia? De que forma as empresas implantaram isso? Como que os colaboradores, né, se adequaram a essa nova realidade? Porque não foi uma situação tão fácil. Então, tanto um quanto o outro que se adequar a essa nova realidade. Então, professor, dentro dessa minha colocação, eu vejo assim que teve um problema, criou-se uma resposta para um determinado problema, embora assim não resolveu totalmente. Há muitos problemas a serem corrigidos, né? Mas assim, tinha que fazer alguma coisa. Então, nesse aspecto, eu acho que esse momento foi importante. Correto? Isso é uma questão bem complicada, né? Porque as pessoas, na verdade, de uma forma geral, não estavam preparadas. Não. Primeiro que a pandemia chegou de uma hora para outra e ninguém estava preparado para a pandemia. Correto? Segundo que a transição do ensino presencial para o ensino virtual foi um choque. Né? Se as pessoas não estavam preparadas pessoalmente, psicologicamente e estruturalmente. A grande dificuldade que eu vi nesse período, alunos que não têm um celular de boa qualidade, que não têm uma internet de boa qualidade. Né? Eu sempre digo o seguinte, às vezes a gente vai no supermercado e aí a gente vê alguém na nossa frente respondendo uma pergunta do atendente e ela falou, quer fazer carga no celular? E ela fala, põe R$5, põe R$10. O que R$5 ou R$10 vai resolver no tempo de uma aula em EAD? Não resolve nada. Porque as pessoas estão empobrecidas, né? E não tem ambiente dentro da própria casa para assistir uma aula e para ter o aproveitamento. Casas pequenas, as pessoas menos favorecidas, tem lá um dormitório, 2 dormitórios, tem 4, 5, 6, 7 pessoas ocupando o espaço. Então não existe um ambiente próprio para você se concentrar e para você estudar. Né? A gente dando aula em EAD, o que a gente via de vez em quando? A mãe assistindo a aula e de vez em quando a criança correndo, chorando, pedindo apoio e a mãe tendo que levantar para atender a criança no meio da aula. Então o que nós vamos esperar de uma aluna que está assistindo a aula nessas condições? Né? E também uma realidade que você falou. Muitos colegas, muitos professores não têm ou não tinham a familiaridade com as ferramentas para atuar na rede social, né? Para atuar nas plataformas de educação. Né? Porque a aula é diferente. Né? Você tem que preparar um material, tem que fazer slides, né? Tem que
dominar a plataforma, para poder interagir com os alunos. E aí, realmente, foi a grande dificuldade que nós encontramos. Agora, a preocupação maior, professor Ailton, se no ensino superior existiram essas dificuldades todas que você muito bem pontuou, você como sociólogo, qual foi, na sua avaliação, o impacto disso no ensino fundamental? A situação do cenário. O ensino fundamental, se a gente pegar aí a base da pirâmide da família, das famílias brasileiras, muitas também tiveram dificuldade, pelo menos aquelas pessoas, famílias mais simples, mais pobres, que não tiveram acesso a boas ferramentas. Quem é de uma família que tem condições realmente de ter acesso às boas ferramentas, conseguiu sair bem. Muitos outros não saíram muito bem, porque justamente por essa carência de ter acesso a uma boa internet, acesso às ferramentas, e assim sentiram-se prejudicados. Então, de certa forma, assim, foi também criada uma situação assim repetida. Até então, um problema desconhecido por todos nós, surgiu esse problema na pandemia, e é o que precisa se fazer, na verdade. Mas o que se observou, pelo menos nas reportagens que eu li, enfim, que eu assisti, na verdade, que a classe mais simples, mais pobre, acabou sendo afetada por essa pandemia. Pelo fato de que, na verdade, a pobreza em si, a dificuldade de ter acesso às ferramentas, a uma boa internet, a um bom computador, notebook, um bom celular. Então, favoreceu quem? Porque, de fato, tem uma família mais ou menos que tem condições que o pai pudesse, na verdade, fornecer um bom equipamento, acesso a boas ferramentas. Então, esse impacto, na verdade, entende-se que a população mais carente, os alunos mais carentes do ensino fundamental, acabou sendo prejudicada. Então, perdeu-se muito, na verdade, no entendimento, na compreensão da disciplina. Então, isso vai levar um certo tempo para poder recuperar, se é que vai recuperar, na verdade. Então, assim, entendo que tinha um problema, criou-se um resultado. Então, assim, o que percebo, na verdade, como sociólogo, entender um pouco a sociedade, justamente isso. Então, assim, a classe menos favorecida acabou sendo mais prejudicada. E, assim, o que eu vejo, na verdade? Tem que fazer um trabalho conjunto, para que possa, assim, realmente tentar, não precisa mais recuperar o tempo perdido, mas pelo menos o quê? Dar o básico, assim, que a pessoa possa evoluir, a criança possa realmente avançar na disciplina. Na verdade, o grande desafio me parece que é a recuperação desse tempo perdido, né? Correto. Porque se no ensino superior ele foi significativo, no ensino fundamental, muito mais, né? Muito mais. E nós que já temos um nível de qualidade de ensino muito abaixo dos índices comparados com outros países, certamente vamos levar um bom tempo, sem dúvida, e vamos ter que redobrar investimentos e fazer uma verdadeira guerra para recuperar esse tempo perdido. E a gente tem visto as dificuldades na área da educação, inclusive com cortes de verbas nessa área, né, de orçamentos, tanto nacional, estadual e municipal. Então, realmente o desafio é muito grande. Professor Ailton, estamos já chegando ao final do nosso bate-papo e eu gostaria de que você faça uma participação final com considerações que você ache pertinentes para esclarecer os nossos amigos que estão assistindo, né, sobre o que se espera na área jurídica, principalmente os acadêmicos de direito, de bom para fortalecer a cidadania da nossa sociedade. Ok. Bom,
assim, que eu vejo, a minha expectativa, na verdade, a gente ser um bom operador de direito, na verdade, assim, também tem que tentar entender, pelo menos buscar entender, a dificuldade que tem a maior parte da sociedade brasileira que nós vivemos. Como operador de direito, futuro operador de direito, buscamos o quê? Conhecimento, não só o conhecimento, mas pelo menos ter o quê? A sensibilidade aos problemas sociais também, porque estão envolvidos o quê? O direito é extremamente importante, tem um direito não à justiça. Então, o que acontece, na verdade? O operador de direito, ele precisa o quê? Ele precisa buscar conhecimento, também ter o quê? Aquela sensibilidade para problemas sociais, na verdade. Porque não basta fechar os olhos, não é comigo. Mas ele vive numa sociedade. Vivendo numa sociedade, ele também o quê? Faz parte desse meio. Então, como operador de direito, o que ele precisa fazer, na verdade? Buscar sempre a justiça. Buscar o quê? Buscar sempre procurar fazer o melhor para si, para a sua família, para a sociedade. Porque a sociedade precisa de nós, operadores de direito. Só que para isso, se eu pensar só no lado financeiro, do capital, esquecer o social, acaba atingindo a gente também. Então, assim, o que eu vejo? Então, para esse momento, assim, a gente vive num momento meio conturbado na sociedade. Mas certamente isso vai passar. Né? Mas enquanto isso, a gente não pode fechar os olhos para problemas sociais, que requer de nós o quê? Um olhar mais complacente, compaixão pela dor alheia, ver os problemas, porque assim, não é olhar só para o nosso umbigo. Claro, é importante a gente lutar, batalhar, estudar, etc. Mas ao mesmo tempo o quê? Lembrar que ao nosso lado tem alguém que precisa mais do que a gente. Claro, a gente tem que lutar, buscar, sempre se aprimorar. Mas a gente não pode esquecer do nosso irmão que está ao nosso lado, porque também tem uma dificuldade muito maior do que a nossa. Então, se a gente hoje está fazendo igual no meu caso do professor, de certa forma, a gente tem uma boa formação, nos possibilitou que fizéssemos, chegássemos até onde nós estamos hoje. Só que tem muita gente que gostaria de estar numa faculdade e não tem condições. Então, assim, a gente precisa olhar também o problema do outro. Então, qual que é a minha fala final? É justamente isso. Você, operador de direito, busque, na verdade, não só o conhecimento na área acadêmica, do direito, etc., mas também que procure, na verdade, ter um certo olhar de sensibilidade e compaixão pelo outro ao seu lado. Porque não adianta você ver um país onde uma minoria tem boa formação acadêmica, tem um bom de melhor, e o meu irmão ao lado está passando por dificuldade. Então isso é importante, na verdade. Então, assim, o que eu quero dizer a vocês, na verdade, aproveitem bem o curso de Direito, busque sempre, na verdade, fazer o melhor para si, para a sua família e para a sociedade. Não é só para a sua família. Se você vive numa sociedade, todos estão envolvidos com o mesmo problema. Claro que determinados problemas atingem uma determinada classe. Então você, nesse momento, você é uma pessoa privilegiada, que está fazendo direito, poder tornar-se um operador de direito. Então, nesse aspecto, o que eu peço para vocês, na verdade? Olhem ao seu redor, na verdade. Busquem entender, na verdade, assim, dar sua contribuição, não só na área acadêmica, mas também na área social. Tem muitas pessoas que precisam da gente. Então, professor, nesse momento, assim, eu quero agradecê-lo pela oportunidade. Para mim foi uma grande honra poder expressar aqui minimamente os meus conhecimentos, né, que o senhor me permitiu isso. Eu quero desejar ao senhor aí muita saúde e para mim foi uma grande honra. Espero ter contribuído aí positivamente para os meus colegas de formação e colocar à minha disposição também, porque além de ser procurador de direito, eu também sou sociólogo, então assim, eu tenho a sensibilidade pelas questões sociais também, né? Então assim, a gente precisa ver, como tem um ditado árabe, pergunta como é que você está? Como é que está o seu vizinho? Porque muitas vezes você olha para a nossa grama e às vezes o vizinho do lado está com uma certa dificuldade, uma palavra amiga, sei lá, um mantimento, enfim, um abraço, enfim, não precisa exatamente o dinheiro em si. Mas a gente tem que ter assim, um operador de direito, não visar só realmente o valor financeiro, mas tem que ver também a sociedade, porque essa pessoa que está ali também pode precisar do serviço dele. Mas se ele não entender uma situação social, como é que ele vai poder dar a sua opinião? Ele tem que ter esse olhar, sensibilidade. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pela chance que me deu aqui de poder expor nesse momento minhas ideias. Né? Espero voltar outra vez. Muito obrigado, senhor. Uma boa tarde. Beleza. Vejam
Quantas reflexões boas nós fizemos hoje, né? Direito proporciona isso. Conhecer a lei, conhecer o direito, em prol do bem comum. Eu acho que o direito tem essa grande finalidade. É abrir os olhos das pessoas, os direitos que eles têm e fazer com que eles se sintam participantes do dia a dia. Quando nós trazemos alguém para falar de dificuldades no mercado de trabalho, na verdade, nós não estamos desanimando ninguém. Nós estamos alertando das dificuldades que vão ser encontradas. E a gente só vence dificuldades batalhando, não desistindo. Aqueles que desistem, que ficam sentados na beira do caminho reclamando, dificilmente conseguem êxito na vida profissional. Agora, vencer dificuldades, isso é do nosso dia a dia. E quanto maior o desafio tivermos, maior deve ser a luta do dia a dia para vencer os obstáculos. É isso que nós deixamos a todos vocês, ao encerrarmos mais essa nossa participação no programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação. Agradecemos a presença do professor Ailton Ferreira Pietri, que muito colaborou com o seu conhecimento na área da sociologia, na área da ciência política e agora na área do direito. Obrigado a todos, agradeço ao René que nos dá o apoio técnico aqui para tornar viável a nossa gravação. Obrigado a todos e um grande abraço.